A edição deste sábado do programa DNA é especial. Vai mostrar os melhores momentos com o debate com os candidatos ao governo no estado de Minas Gerais nesse segundo turno, que foi realizado pela TV Band Minas na noite da última quinta-feira. Oportunidade para você rever as propostas e o perfil dos dois candidatos, Antônio Anastasia, do PSDB, e Romeu Zema, do Partido Novo. Vamos ver agora no DNA os melhores momentos do debate da Band Minas. Começa agora o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado de Minas Gerais neste segundo turno. O Grupo Bandeirantes confirma a tradição e renova o compromisso de colocar frente a frente os dois candidatos, para você aí de casa saber mais sobre as ideias e as propostas de cada um. Afinal, um deles vai comandar o nosso estado pelos próximos 4 anos. Participam deste debate os dois candidatos que conseguiram chegar ao segundo turno na disputa para o Palácio da Liberdade nestas eleições. Eu faço as apresentações conforme a ordem de sorteio feita em reunião com os assessores de cada partido, que definiu então a posição de cada um aqui no estúdio. Da esquerda para a direita, na visão sua e do telespectador, temos o candidato Antônio Anastasia, do PSDB, e em seguida, aqui do meu lado esquerdo, à sua direita, o candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Então é isso, nesse primeiro bloco, candidatos terão 1 minuto e 30 segundos para se apresentarem para vocês, telespectadores e ouvintes da Rádio Band News BH. Por ordem de sorteio, que aconteceu na reunião com os assessores dos partidos, quem começa se apresentando é o candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Candidato, o senhor tem então 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Boa noite, Inácia. Boa noite, candidato Romeu Zema. Boa noite aos telespectadores da Rede Band. Com muito orgulho, eu tenho 35 anos como servidor público e comecei muito cedo em cargos da administração do Estado e do governo federal. E eu entrei na política pela porta técnica. Não sou de família política, não tenho parentes em cargos políticos. Durante todo esse período de 35 anos, vivi sempre do meu salário. Não tenho fortuna, o meu patrimônio de classe média é compatível com os meus rendimentos. E eu nunca me arrependi, porque tenho vocação para o serviço público. E durante esse longo período, sempre trabalhei com muita dedicação, responsabilidade, ética, mas, sobretudo, com muita sensibilidade para os mais necessitados e também com muito amor a Minas Gerais. Durante esse período, nós fizemos muitas e muitas coisas. E agora eu quero voltar a governar Minas. Por quê? Porque acredito que a crise que enfrentamos eu posso ajudar a resolver. Já fiz isso no passado, em 2003, quando enfrentamos também uma grave crise, menor que a atual, mas conseguimos avançar. E com uma equipe técnica, preparada, profissional, muito qualificada, eu sei que tenho condições de liderar esse processo de reconstrução de Minas Gerais. Mas, para isso, preciso da confiança dos mineiros, porque em mim vocês podem confiar. Muito obrigado. Tá certo, obrigada, candidato Anastasia. Dando continuidade, então, a esse momento inicial, agora é a vez do candidato Romeu Zema, do Partido Novo, se apresentar para os nossos telespectadores e também ouvintes da Rádio Band News BH. Candidato, o senhor tem exatamente 1 minuto e 30, contando a partir de agora. Boa noite, Inácia. Boa noite, senadora Anastasia. Boa noite, você que nos assiste. É um grande prazer estar aqui. Agradeço muito à Rede Bandeirantes pelo convite. E quero agradecer também os mais de 4 milhões de votos que tive no dia 7 de outubro. Isso demonstra claramente o anseio do mineiro por mudanças. E eu estou aqui exatamente por isso. Para você que não me conhece, eu quero frisar novamente que trabalho desde criança. Conheço esse estado como poucas pessoas,
porque passei toda a minha vida abrindo lojas. Criei mais de 5.000 empregos direto e, apesar de poder estar na minha zona de conforto, na minha cidade, Araxá, eu estou aqui porque acredito em mudanças que os mesmos políticos de sempre não serão capazes de conduzir. Os problemas que eles criaram, eles não serão capazes de resolver. Nós precisamos de novas propostas, precisamos de novas ideias. E se não tivermos pessoas com pensamentos novos e diferentes, a política vai continuar como sempre foi. Em Minas, 2 grupos governaram o Estado por mais de 20 anos e o resultado foi a falência do Estado, a situação deplorável que nós temos hoje. Agora, os candidatos fazem perguntas entre si e o tema da pergunta é livre. Lembrando que a ordem de quem começa perguntando foi definida por um sorteio feito com a presença dos assessores dos candidatos. Então, quem começa é o candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta para o candidato Romeu Zema, do Partido Novo, e o senhor pode começar agora. Romeu Zema, você disse numa entrevista na sua cidade, Araxá, no ano passado, que não tinha preparo para governar o Estado, que não era essa a sua intenção, que seria como colocar um jogador de futebol numa prova de natação. Disse também na mesma entrevista no ano passado que as suas empresas não tinham qualquer relação com o poder público. E eu queria indagar o que mudou do ano passado para este ano, tendo em vista agora a sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Candidato Romeu Zema, o senhor tem exatamente 1 minuto para a sua resposta, contando esse tempo a partir de agora. Realmente, senador, eu, numa entrevista, comentei isso porque foi a primeira vez que eu fui convidado, mas depois de refletir muito, eu vi que aquela crise que nós tivemos no Brasil em 2015 e 2016, que foi causada única e exclusivamente pela classe política, onde eu tive de demitir mais de 2.000 colaboradores, em que eu não tive culpa, e que se nós, que temos ética e que temos competências, não arregaçarmos as mangas e não entrarmos na política, as pessoas que não têm é que vão continuar comandando o nosso país. Então, revi a minha posição e vi que sempre paguei imposto e sempre paguei meus funcionários em dias. E hoje quem recebe não está conseguindo pagar. Então, estou aqui hoje porque vi que nós realmente temos de participar. Caso não, quem vai participar é quem não deveria. O candidato Antônio Anastasia agora tem 30 segundos para fazer a réplica e o senhor já pode começar. Candidato Zema, as suas empresas tiveram vários empréstimos obtidos junto ao BNDES e ao BDMG, com juros subsidiados por toda a população, juros de 6% até, no máximo, 10%. Todavia, no seu grupo econômico, há uma empresa que empresta juros de 280%. Eu queria indagar se o senhor acha esse procedimento adequado e correto. Candidato Romeu Zema, agora o senhor tem, então, mais 30 segundos para a sua tréplica e o tempo já está valendo. Senador, nós, da mesma maneira que muitas pequenas empresas, caminhoneiros, pegamos linhas do Finame para financiarmos caminhões. Fazemos isso como milhares de empresas e milhares de caminhoneiros. E a nossa empresa que empresta dinheiro não tem vínculo nenhum com a nossa empresa comercial. Então, são empresas totalmente distintas e não podemos estar misturando as coisas. Tá certo. Então, obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato do Partido Novo, Romeu Zema, elaborar a sua pergunta de tema livre para o candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Candidato, o senhor tem, então, 30 segundos para formular essa pergunta e o tempo já está valendo. Ex-governador, a sua campanha até me admira muito, porque respeito muito a sua pessoa, tem tomado o rumo das fake news, das mentiras e das baixarias. O senhor concorda com isso? Muito bem, o candidato Antônio Anastasia tem agora 1 minuto para a sua resposta, contando o tempo a partir de agora. Candidato Romeu Zema, o senhor está enganado. Até os mineiros me conhecem bem, porque, como eu disse há pouco, tenho 35 anos de serviço ao Estado. Conhece a minha serenidade,
o meu equilíbrio e a minha postura. O que temos nessa campanha de segundo turno é uma comparação entre duas propostas de duas trajetórias. E nós temos de apresentar isso. Quais são as ideias que o senhor disse? O que o senhor disse em entrevista? O que consta do seu programa de governo? E é isso que nós estamos fazendo, com base nas entrevistas que o senhor deu ao longo desse último ano, com base nas propostas de governo que o senhor até retirou depois do ar, nós estamos fazendo a comparação em relação às nossas propostas e à nossa trajetória, para demonstrar que há muita diferença exatamente entre os dois candidatos. O segundo turno serve para isso. Então não há, da nossa parte, fake news. O que há, e aí sim da parte do senhor, são algumas tentativas de nos unir a pessoas que não são da nossa relação. Mas isso é o que o mineiro vai decidir no próximo domingo. Tempo encerrado. Obrigada, candidato. E agora, Romeu Zema, do Partido Novo, tem 30 segundos para a sua réplica e o tempo começa a contar agora. Senador, eu tenho muito respeito pela sua pessoa, mas realmente todo mundo comenta comigo. Isso aqui não parece coisa do Anastasia. Afinal de contas, quem tem feito e conduzido a campanha do senhor? O senhor ou o Aécio e a Andréia Neves? Ok, candidato Antônio Anastasia, agora é a sua vez de ter 30 segundos para fazer a tréplica e o tempo começa a contar agora. Candidato Romeu Zema, a candidatura é minha. Eu sou responsável pela campanha, por aquilo que é colocado oficialmente na televisão, pelas minhas redes sociais. Isso é de maneira muito clara. E volto a dizer, os mineiros me conhecem. Por outro lado, o senhor veja que na sua campanha também, nós temos acusações. Eu até nem respondo, não considero que são irrelevantes e que não atingem a minha pessoa, a minha trajetória e a minha história, que é fundada na dedicação ao serviço público de Minas Gerais. E assim vou continuar. Chegamos então ao fim da primeira parte do nosso debate. No próximo bloco tem rodada de perguntas para os candidatos feitas pelos jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Band Eleições 2018, nós voltamos já. Vamos agora para o intervalo e voltamos já. Bem, voltamos com o programa DNA especial com os melhores momentos do debate com os candidatos ao governo do estado nesse segundo turno que aconteceu na última quinta-feira aqui na TV Band Minas. O primeiro a perguntar é o candidato Romeu Zema. Candidato, lembrando, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta para o candidato Antônio Anastasia, contando a partir de agora. Senadora Anastasia, no seu governo, uma autarquia muito importante que produz medicamentos, a FUNED, recebeu investimento de 80 milhões para a construção de uma fábrica nova. E depois de gastos 80 milhões, essa fábrica nunca produziu nada. É essa mesma experiência que o senhor quer trazer para Minas numa gestão de sua pessoa novamente? Antônio Anastasia, o senhor tem agora 1 minuto para proferir a sua resposta. Primeiro, eu quero registrar que de ontem para hoje, ou de anteontem para hoje, o candidato Zema estudou bem a FUNED, porque ele foi perguntado na Globo essa semana sobre a FUNED e desconhecia a existência dessa importante instituição do Estado, a Fundação Ezequiel Dias. Perguntou assim no ar, o que é a FUNED? Agora ele estudou, isso é positivo. Mas eu quero dizer que a FUNED, em realidade, faz um belo trabalho. A FUNED tem uma fábrica de medicamentos, produz medicamentos destinados às pessoas mais necessitadas. E esses investimentos são necessários, são investimentos voltados para a saúde pública. E a saúde pública ela é fundamental no dia a dia das pessoas. Eu não quero fazer privatizações, eu não quero levar a saúde pública para planos de saúde de empresas particulares, quer investir de maneira muito eficiente os recursos na área da saúde pública para atender os mais necessitados. É esse o nosso propósito, é esse o serviço que faz a FUNED, que faz as outras instituições, como faz a FEMIG e como fazem demais órgãos da administração pública na área da saúde, com nosso respeito. Ok, tempo encerrado. Teremos então agora uma réplica de Romeu Zema em 30 segundos. Realmente, eu não conhecia a FUNED, estou gradativamente conhecendo bastante coisa, mas eu sou bem esforçado e disciplinado. Agora, o problema é que a FUNED é um grande cabide de empregos
que tem atendido muito interesses políticos. E essa fábrica que foi iniciada e nunca produziu nada é um exemplo claríssimo de como esse dinheiro tão sacrificado que nós mineiros pagamos de impostos é utilizado. É isso que eu não quero fazer. Encerrando esta sequência, teremos Antônio Anastasia com 30 segundos para fazer a tréplica. A FUNED hoje é uma das principais produtoras de medicamentos populares do Brasil, em convênio com o governo federal. É um orgulho para Minas Gerais. Lá não há cabide de empregos. Pode haver, eventualmente, cargos políticos, mas nós temos servidores de carreira, concursados. Lá nós temos instituição, inclusive, que cuida de vacinas. É uma instituição muito importante de pesquisa. Eu não quero desprestigiar aqui as nossas instituições. Eu quero fortalecê-las. E a FUNED é uma que eu tenho muito apreço por ela. Candidato, o senhor tem 30 segundos, então, para formular a sua pergunta para o candidato Romeu Zema. Candidato Romeu Zema, no seu plano de governo está previsto que cada policial militar terá uma câmera para vigiar, filmar a sua ação. Também no plano de governo está lá previsto que nós teremos um sistema de som, de áudio, para captar nas cidades o som dos tiros, das armas de fogo, atirando para acionar a polícia. Como o senhor disse há pouco aqui que as suas propostas têm pé no chão, eu indago, isso procede? O Romeu Zema, o senhor tem agora, então, 1 minuto para a sua resposta. Senadora Anastasia, as nossas propostas, diferente do seu plano de governo, não são vagas, não são genéricas. Nós realmente temos o pé no chão. E aquilo que tem sido questionado tem sido revisto. Com relação às câmeras, realmente nós vamos continuar com esse projeto. Eu já estive conversando com vários policiais militares na rua e alguns deles até compram do próprio bolso essa câmera. O que eu quero é dar segurança e liberdade para o policial militar. Amanhã, se um bandido for ferido ou morto por um policial militar, ele vai poder documentar que ele agiu em legítima defesa e não ficar prevalecendo a versão do bandido que muitas vezes acaba comprometendo definitivamente a carreira de vários militares. Então, o que eu quero é que o policial militar trabalhe mais tranquilo e mais seguro. Retornamos, então, ao autor da pergunta, Antônio Anastasia, que terá 30 segundos para a réplica. Mas vejam vocês bem, o Estado hoje, na crise que está com dificuldades até para comprar coletes novos, armamentos adequados para os policiais. Comprar câmeras, será isso uma prioridade? E eu volto a indagar agora na réplica para que ele nos responda. O que é esse sistema de captar sons de tiros nas cidades? Confesso que não conheço, acho muito interessante, mas me parece uma proposta um pouco irrealista. Qualquer escape de motocicleta ou um foguete poderia acionar a polícia indevidamente. Ok, obrigada, candidato. Agora teremos, para encerrar esta rodada, Romeu Zema com 30 segundos para fazer a tréplica. Candidato Anastasia, o senhor está com toda a razão. Nós somos humildes o suficiente para reconhecer que essa proposta não era viável, analisamos e já retiramos ela do nosso plano de governo. Mas as câmeras nós já olhamos, são baratas, são viáveis e vale lembrar que vão desafogar o judiciário também. Hoje há milhares de ações contra policiais militares porque feriram ou mataram um bandido. Então, vai se economizar também. Candidato, lembrando, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta para Romeu Zema. Candidato Romeu Zema, também no seu plano de governo está prevista a privatização da CEMIG, da Copasa, da EPAMIG, da EMATER, das universidades do Estado, bem como dos serviços de educação e de saúde, estes entregue à iniciativa privada. Eu queria indagar o senhor se de fato procedem essas ideias do seu plano de governo ou também, como o senhor disse há pouco, o senhor as retirou da sua proposta. Candidato Romeu Zema, o senhor tem 1 minuto para a resposta. Candidato Anastasia, realmente nós revimos várias prioridades, chegamos à conclusão que essas importantes empresas, principalmente CEMIG e Copasa, têm sido vítimas de uma gestão que as depreciou bastante, se transformaram em cabides de emprego e privatizá-las imediatamente seria um péssimo negócio para o nosso governo, pois elas estão totalmente com valor baixo de mercado. E se vendê-las, elas seriam suficientes apenas para cobrir 2, 3 ou 4 meses do rombo fiscal que Minas Gerais tem.
Então, o que nós queremos é que elas sejam profissionalizadas, que elas melhorem o serviço que prestem à população e, com isso, quem sabe mais adiante, o Estado possa privatizá-las e receber um valor justo e, principalmente, reduzir o preço para o consumidor final. Certo, e na sequência teremos o candidato Antônio Anastasia fazendo a réplica em 30 segundos. O que nós vemos, na verdade, é que o candidato Romeu Zema é um candidato errante. O seu programa diz A, depois ele diz B. Depois de um debate, ele diz C. É muito difícil nós agora, no segundo turno, até com pouco tempo, precisarmos qual é a sua verdadeira posição. Então, é muito triste observar que entregar Minas Gerais, nessa situação que está, a uma pessoa que a cada momento tem uma opinião, é algo que me parece um pouco delicado. De todo modo, em alguns pontos, há uma evolução dele, mas o meu medo é a sua intranquilidade. Ok, nós temos agora para encerrar esta rodada, Romeu Zema com 30 segundos para fazer a tréplica. Candidato Anastasia, nós somos humildes o suficiente, como eu já disse, para rever os nossos pontos de vista. E eu gosto muito de lembrar, o mundo é dinâmico. Talvez um dos problemas do Brasil é que os nossos políticos de sempre estão com as ideias congeladas há décadas. Então é necessário rever, é necessário ter humildade e parece que isso falta muito na classe política. Talvez, se eles pensassem como nós, não teríamos chegado aonde chegamos. Candidato, o senhor tem 30 segundos, lembrando, para formular a sua pergunta para Antônio Anastasia. Candidato Anastasia, desde 2016, o Estado de Minas tem atrasado o salário aos servidores públicos. Eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito de qual é a origem desse problema que tem afetado aí tantas famílias, tantas pessoas e causado tantos problemas no estado todo. Antônio Anastasia, o senhor tem 1 minuto para a resposta. Candidato Zema, você tem razão, é um grave problema que afeta as pessoas e tira a dignidade dos servidores. É uma nossa prioridade recolocar no 5º dia útil. Aliás, é bom lembrar, em 2003, quando iniciamos o governo, eu era secretário, também não se pagava no dia. Um ano depois, em 2004, nós conseguimos colocar a partir do 5º dia e assim vigorou por 12 anos. Lamentavelmente, o atual governo não conseguiu fazê-lo. E não conseguiu fazê-lo em decorrência exatamente das mazelas, das dificuldades que tem e da falta de prioridade no corte de despesas e em atrair empresas para aumentar a receita de nosso Estado. Nós devemos prestigiar os servidores, fazer o pagamento no 5º dia útil, porque ao nosso tempo não só havia esse pagamento regular, mas também o 13º salário, o adicional de produtividade, além do repasse constitucional de todos os valores necessários ao funcionamento da saúde, da educação e segurança. Tínhamos normalidade em Minas, inclusive em relação aos municípios mineiros. Dando sequência, retornamos ao autor da pergunta desta rodada, Romeu Zema, que tem 30 segundos para fazer a réplica. Bom, pessoal, eu tenho escutado essa história sempre. Eu não sei quem é que julgou a gasolina e quem é que riscou o fósforo. Então, está sempre um falando que é o outro. E quem fica sofrendo com isso é o mineiro. O que eu quero lembrar é o seguinte, eu assinei um compromisso em cartório que eu só vou receber o meu salário quando todo o funcionalismo público estiver com salário em dia. Exemplo vem de cima. Eu sempre agi dessa maneira. Tá certo, obrigada, candidato. Teremos agora, encerrando esta rodada, Antônio Anastasia com mais 30 segundos para fazer a tréplica. Infelizmente, candidato Zema, eu não sou milionário como o senhor. Eu vivo do meu salário, sou servidor de carreira, como eu disse, há 35 anos. Não posso abrir mão da remuneração, ainda que a de governador também seja baixa. Da mesma forma, o senhor disse que os secretários não vão receber. Eu não sei de que eles vão viver, ou serão todos milionários. E eu acho errado um governo de ricos, porque o governo de ricos só pensa nos ricos. E temos que pensar nas pessoas que são mais necessitadas da ação do Estado. Bom, chegamos então ao nosso último bloco do debate e os candidatos terão 2 minutos para as considerações finais. Pela ordem do sorteio, quem abre o encerramento é o candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Candidato, seu tempo, então, começa a contar a partir de agora, os 2 minutos. Muito obrigado, Inácia, muito obrigado à Rede Band pela oportunidade, muito obrigado, candidato Romeu Zema, especialmente ao telespectador que nos acompanha até esse momento, nesse debate que é muito importante.
No segundo turno, nós só temos 2 candidatos. Portanto, é fundamental a comparação entre os 2 candidatos. As propostas que foram apresentadas, a sua biografia, a sua trajetória profissional. Tudo isso é muito importante para a sua decisão, a decisão do eleitor, que é soberana e que é independente. E dito isso, eu quero dizer que as nossas propostas, as minhas propostas, são muito diferentes das propostas do candidato Romeu Zema. Nós vimos isso aqui nesse debate, ainda que de maneira rápida, porque o tempo é muito curto. Mas nós observamos nas suas propostas que ele tem, na essência, a ideia de privatização, de vender as empresas do Estado, de permitir que o setor privado assuma funções na área da saúde, da educação, na segurança pública. Lá no seu programa está previsto, por exemplo, que na área rural, empresas de segurança privada devem assumir as funções da Polícia Militar. Eu discordo disso tudo. Eu acho que, nesse caso, são funções típicas, exclusivas e essenciais do Estado, fundamentais às pessoas. E digo com muita ênfase, que Minas Gerais não está à venda. Repito, Minas Gerais não está à venda. Minas é dos mineiros e nosso patrimônio tem de ser defendido de maneira muito enfática, com muita eficiência e com muita dedicação. O candidato Zema assumiu o compromisso de não receber salário juntamente com seus secretários. Será, portanto, um governo de pessoas ricas, que não precisam de salário para trabalhar. E os ricos acabam pensando em si. Isso também não é bom. O governo deve ter sensibilidade social. Além de conhecimento, de saber fazer e de experiência, a sensibilidade com os mais humildes é imprescindível em um governo para ele ter êxito. Por isso, eu conto muito com seu apoio e com seu voto. Muito obrigado. Tá certo, obrigada ao senhor, candidato. O próximo a fazer as suas considerações finais aqui no nosso debate é o candidato do Partido Novo, Romeu Zema, também com 2 minutos. Agradeço ao senador Anastasia, agradeço a você, Inácia, agradeço a você que está nos assistindo, a Band, foi um prazer enorme estar aqui. E gostaria de concluir aí essa noite dizendo que a minha proposta, a proposta do Partido Novo, é realmente transformar Minas Gerais num estado muito diferente do que ele se transformou nesses últimos anos. Eu quero que o mineiro volte a ter orgulho de ser mineiro e não vergonha. O que eu quero é que Minas venha a ser aquele estado aonde tenhamos emprego, tenhamos oportunidades, aonde quem trabalha é reconhecido e não castigado. E quero também alertar a quem está nos assistindo que fake news, que mentiras a meu respeito, têm brotado em escala industrial. Até o momento, eu só não fui ainda considerado ou taxado ou caracterizado como serial killer, como canibal. Então, está faltando pouca coisa para completar aí uma lista tenebrosa. Parece que tudo que é acusação, tudo que é negativo tem sido direcionado ao meu nome. Mas eu vou continuar até o último dia da campanha, até o dia 28 de outubro, trabalhando como sempre trabalhei, como se eu tivesse apenas 1% de intenção de votos, porque eu acredito no trabalho sério, é nisso que eu sei que Minas Gerais vai fazer diferença. Uma boa noite a todos que ficaram aí até esse momento nos assistindo. Candidato, obrigada pela sua presença e participação aqui no nosso debate. Eu agradeço também ao candidato Antônio Anastasia por ter vindo e por participar conosco. O DNA termina aqui. Até semana que vem. Tchau.